Por que o narcisista parece ter o mal encarnado? Descubra o que a Bíblia e C.S. Lewis revelam. Você já sentiu que o narcisista não é apenas uma pessoa difícil, mas que carrega uma escuridão espiritual que vai além do humano? Por que sua manipulação, mentiras e falta de empatia parecem tão demoníacas? A resposta está na Bíblia e nos escritos de C.S. Lewis, que revelam a ligação entre o narcisismo e as forças do mal. A Bíblia alerta: o orgulho precede a ruína e o espírito altivo, a queda. Provérbios 16:18. O narcisista não é um simples problema psicológico, é um manifesto de rebelião espiritual, um eco da queda de Lúcifer, que disse em seu coração: subirei aos céus, serei como o Altíssimo. Isaías 14. C.S. Lewis, em O Grande Abismo, escreveu: o orgulho é o pecado máximo. É o estado de espírito que transforma até mesmo virtudes em armas de autodestruição. O narcisista, como Lúcifer, constrói um trono para si mesmo, exigindo adoração e submissão. Suas táticas, mentiras, distorções, humilhação, são as mesmas do pai da mentira. João 8:44. Neste vídeo, você descobrirá o paralelo entre a queda de Lúcifer e o narcisista moderno. Ambos trocaram a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1:25. O exemplo de Nabucodonosor. Como o rei arrogante foi reduzido a comer capim até reconhecer Deus. Daniel 4:30-34. Os fariseus, narcisistas religiosos que Jesus confrontou por sua hipocrisia. Mateus 23:27. O alerta de C.S. Lewis. Por que o narcisista é um demônio doméstico que aprisiona vítimas em ciclos de abuso? Prepare-se para uma análise que vai além da psicologia, revelando as raízes espirituais do narcisismo e como Deus oferece libertação completa. Não perca os próximos minutos. Cada revelação trará clareza para sua cura e ferramentas para sua proteção. Faraó, Saul e a raiz do orgulho, o narcisismo, não é apenas uma patologia moderna. É um padrão de rebelião espiritual que a Bíblia expõe em figuras como Faraó e Saul. Esses personagens revelam como o orgulho, quando alimentado, se torna uma força destrutiva que ecoa a queda de Lúcifer. Vamos decifrar essa conexão. Faraó, o narcisista que desafiou Deus. Êxodo 7:14. Faraó personifica o narcisismo como idolatria do poder. Mesmo diante das pragas, ele endureceu seu coração, recusando-se a libertar os hebreus. A Bíblia diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Êxodo 14:4. Por que Faraó é um arquétipo do narcisista? Controle absoluto. Escravizou Israel para manter seu império. Êxodo 1:11-14. Negação da realidade. Mesmo após o rio se tornar sangue e as pragas devastarem o Egito, ele persistiu em sua arrogância. Êxodo 7:22. Autodestruição. Seu orgulho o levou à ruína no Mar Vermelho, onde os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo 14:18. C.S. Lewis em Mere Christianity. O orgulho é o câncer espiritual. É o pecado que não precisa de tentação externa, brota do próprio inferno dentro de nós. Faraó, como o narcisista moderno, preferiu a autodestruição a reconhecer uma autoridade superior. Saul, o narcisista que perdeu o trono. 1 Samuel 15:28. Saul começou humilde, mas seu coração se corrompeu pelo poder. Ele desobedeceu a Deus para preservar sua imagem, oferecendo um sacrifício ilegítimo. 1 Samuel 13:9-14. Quando confrontado por Samuel, justificou-se. Temeu o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15:24. Traços narcisistas de Saul, inveja de Davi, tentou matar quem o superava. 1 Samuel 18:8-11. Manipulação espiritual.
Consultou uma médium em vez de buscar a Deus, 1 Samuel 28:7. Isolamento. Perdeu apoio até de seu filho Jonatas, que reconheceu a unção de Davi, 1 Samuel 20, 30, 31. Lições de C.S. Lewis. O orgulho é a antítese radical do reino de Cristo. Enquanto o narcisista busca ser o centro, Deus convida a humildade. Saul preferiu a morte a admitir seu erro, um destino comum aos que idolatram o ego. A psicologia do endurecimento do coração. Bíblia mostra que o endurecimento do coração é um processo, fase 1, resistência humana. Faraó inicialmente endureceu seu próprio coração. Êxodo 8:15. Fase 2, julgamento divino. Deus confirmou sua escolha, usando-a para revelar seu poder. Êxodo 14:17. Fase 3, destruição total. Autossuficiência levou à morte. Êxodo 14:28. Dado científico. Estudos sobre narcisismo patológico mostram que a falta de empatia e o direito adquirido estão ligados a estruturas cerebrais associadas ao autoengrandecimento. Jesus confrontou fariseus que usavam a fé como máscara. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos de mortos. Mateus 23:27. Sinais de um narcisista religioso. Legalismo. Prioriza regras sobre relacionamentos. Mateus 23:23. Vitimização. Usa a espiritualidade para manipular. Exemplo, Saul culpando o povo. Falta de arrependimento. Como Faraó, nunca pede perdão genuíno. A esperança na batalha espiritual. A Bíblia não deixa o narcisismo sem resposta. Deus humilha os soberbos. Nabucodonosor, após se gloriar, foi reduzido a comer capim. Daniel 4:30-33. A restauração é possível. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. C.S. Lewis conclui: a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Faraó e Saul mostram que o narcisismo é uma rebelião contra a autoridade divina. Mas a história não termina aí. No próximo vídeo, exploraremos como a humildade de Moisés e a graça de Cristo oferecem cura para vítimas e até para narcisistas arrependidos. Armas para vencer a guerra invisível. Narcisismo não é apenas um conflito emocional, é uma batalha espiritual que exige estratégias divinas. A Bíblia nos alerta: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. C.S. Lewis complementa: o orgulho é o pecado máximo. É o estado de espírito completamente antagônico a Deus. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Aqui estão as armas para vencer essa guerra. Reconheça a batalha espiritual. O narcisista é um instrumento de caos, mas não é seu inimigo final. Satanás usa sua insegurança e orgulho para gerar destruição. Como escreveu Lewis, o diabo não precisa possuir alguém, basta convencê-lo a adorar a si mesmo. Ação prática: ore diariamente. Deus, revela-me as estratégias do inimigo e fortalece-me com tua armadura. Efésios 6:11. Declare: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Humildade. A arma que desarma o narcisista. Enquanto o narcisista vive de autoexaltação, a humildade o desnuda. C.S. Lewis ensina: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Como praticar? Adote a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Medite em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pratique o silêncio estratégico. Não alimente debates. Confie que Deus age no invisível. Salmo 46:10.
Decretos de libertação, baseados na Bíblia. Use a palavra como espada contra mentiras e manipulação, contra gaslighting. Guia-me na tua verdade, Senhor. Salmo 25:5. Contra isolamento, restaura-me o gozo da tua salvação. Salmo 51:12. Contra inveja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Exemplo de declaração. Em nome de Jesus, quebro toda a cadeia de orgulho e manipulação. Declaro que a verdade de Deus expõe as trevas e me liberta. Comunidade como trincheira espiritual. Lewis alerta: nenhum cristão é uma ilha. O narcisista teme a união, pois ela o expõe. Passos práticos. Junte-se a um grupo de cura cristã. Compartilhe sua jornada e ore por outros. Gálatas 6:2. Busque aconselhamento pastoral. Como Neemias, tenha ajudantes na reconstrução. Neemias 2:18. Evite isolamento. O narcisista prospera no segredo. A luz da comunidade o enfraquece. Não caia na armadilha da retaliação. Vingança alimenta o ciclo do mal. Lewis adverte: o orgulho do direito de revidar é tão perigoso quanto o pecado original. Como responder? Perdoe estrategicamente. Perdoo, mas não permito que volte a me ferir. Mateus 18:15-17. Deixe a justiça com Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Romanos 12:19. Foque em sua missão. Como José, avance mesmo traído. Gênesis 50:20. A cura do autoconhecimento em Cristo. Narcisista tenta apagar sua identidade, mas em Cristo você é inabalável. Exercício prático. Escreva suas vitórias. Liste 3 coisas que Deus já restaurou em você. Declare sua identidade. Sou amado, escolhido e completo em Cristo. Colossenses 2:10. Renove a mente. Medite diariamente em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo. A guerra contra o narcisismo é vencida quando trocamos o orgulho pela humildade, a vingança pela graça e o isolamento pela comunidade. Como C.S. Lewis escreveu: Cristo não veio para tornar a vida fácil, mas para nos tornar grandes. Em 2025, você não será vítima, será testemunha de que o mesmo Deus que derrotou Jezabel e Absalão está ao seu lado. No próximo vídeo, revelaremos orações proféticas específicas para desmantelar estruturas narcisistas e como discernir o momento certo de agir. Prepare-se! Sua história de dor será transformada em legado de vitória, discernindo as estratégias do inimigo. Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. O narcisista age como um lobo espiritual, mas Deus revela suas táticas, sinais de discernimento, sensação de opressão ao ouvir suas críticas. Confusão mental após conversas, gaslighting. Falta de paz em ambientes que ele frequenta. Ação. Prática, ore. Senhor, revela o que está oculto. Salmo 139, 23, 24. Anote impressões em um diário espiritual para identificar padrões. Orações para romper laços tóxicos. Oração de proteção contra manipulação. Pai, em nome de Jesus, quebro toda mentira que o narcisista plantou em minha mente. Cubro-me com o sangue de Cristo e declaro que a verdade me liberta. João 8:32. Amém. Oração por cura emocional. Senhor, restaura minha identidade, ferida pela crítica constante. Cura minha autoestima e ensina-me a ver-me como tu me vês. Salmo 139:14. Amém. Oração pelo narcisista. Deus toca o coração de Nome, revela-lhe o vazio do orgulho e conduza-o ao arrependimento, como fizeste com Zaqueu. Lucas 19:8. Amém. Discernindo o momento de agir. Exemplo bíblico,
Paulo e o confronto com Elimas, Atos 13, 8, 12. Paulo discerniu o espírito de engano e agiu com autoridade. Passos práticos: espere em Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Confirme com a Bíblia. Se uma direção contradiz as Escrituras, rejeite. Busque confirmação na comunidade. Compartilhe com mentores ou líderes espirituais. Armadura espiritual para resistir. Efésios 6, 10, 18. Cinto da verdade. Recuse-se a aceitar distorções da realidade. Couraça da justiça. Lembre-se de que sua valia vem de Cristo, escudo da fé. Bloqueie setas de dúvida e culpa. Capacete da salvação. Proteja sua mente com a certeza do amor de Deus. Declaração diária. Revestido da armadura de Deus, resisto às mentiras do narcisista. Minha vitória está garantida na cruz. C.S. Lewis escreveu: o inferno é solidão, o céu, comunidade. Crie um grupo de apoio. Convide 2, 3 pessoas de confiança para orar semanalmente. 2025 será o ano em que o silêncio estratégico e a oração fervorosa exporão o narcisista e trarão cura às vítimas. Lembre-se, o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Sua manhã de alegria está chegando. Chegamos ao clímax desta jornada, mas sua libertação definitiva está apenas começando. O narcisista pode parecer invencível, mas a Bíblia declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Esta não é uma promessa vaga, é um decreto celestial. Cada mentira, cada ferida, cada tentativa de controle será transformada em testemunho de que Deus escreve histórias de redenção até nas páginas mais sombrias. C.S. Lewis, em A Última Batalha, profetizou: há coisas muito melhores à frente do que qualquer uma que deixamos para trás. O narcisista quer que você acredite que o passado define seu futuro, mas em Cristo, o melhor está por vir. Agora é hora do seu chamado para a ação imediata. Comente abaixo: estou rompendo com o narcisismo. Preciso de oração. Eu oro por você. Sua palavra pode ser o milagre que alguém espera. Não se cale. Compartilhe este vídeo. Marque alguém que precisa ouvir. Deus já decretou sua vitória sobre o abuso. Assine o canal, ative o sininho e receba ferramentas semanais para caminhar em liberdade. Oração profética de encerramento. Pai, em nome de Jesus, quebro toda a cadeia de orgulho e manipulação sobre minha vida. Declaro que o sangue do Cordeiro me redime. Minha identidade é restaurada e minha história é reescrita. Onde o narcisista semeou vergonha, faça brotar propósito. Onde ele plantou medo, faça florescer coragem. Que 2025 seja o ano da minha colheita de justiça. Amém. Versículo para guardar no coração. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Que 2025 seja o ano em que você verá o narcisista perder o controle enquanto Deus revela sua glória. Lembre-se, você não é vítima. É testemunha viva de que o mal não tem a última palavra. Compartilhe sua vitória nos comentários. Deus já começou a agir. Minha cura é agora. Somos um exército de restauração. Deus te abençoe poderosamente. Você é amado, você é livre, você é mais que vencedor. Até a próxima reflexão de Lewis.